ter um mínimo de 1 ano de contribuição, e o outro caso é ressalvado o direito dela à aposentadoria por idade, que tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição. Então, com isso, e nós fizemos uma pesquisa, hoje esse número de 4 milhões e 900 mil domésticos que estão na informalidade, podemos afirmar, com base na pesquisa, que em 90 dias, no mínimo 3 milhões de domésticos teriam suas carteiras de trabalho assinada. Certo. Nós estamos aqui conversando com o Mário Avelino, que é administrador e que é presidente do portal e da ONG o Doméstica Legal, né? Autor do livro Empregadas Domésticas versus Patroas, Conflitos e Soluções. Ô Mário, e essa campanha, então, como é que é a participação? Ok. Nós estamos pedindo que todo cidadão, o empregador e a empregada doméstica, dê um voto pedindo a celeridade e que ainda em 2009 esses projetos tornem-se lei. Porque a tramitação de um projeto no Congresso pode ser muito rápida, como pode ser muito lenta. E o voto é para sensibilizar os senadores, deputados e o próprio presidente da República para que, de fato, essa lei seja efetivada. Então, o cidadão que quiser participar do seu voto, ele entra no portal www.domesticalegal.org.br/vote. Então, lá, ele dá o voto, ele imprime o formulário, que dá espaço para 12 assinaturas, tem o endereço da ONG, ele remete pelo correio, porque esses votos nós vamos entregar em mãos ao presidente da República, presidente da Câmara e do Senado, mostrando, olha, o cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro, o empregador doméstico brasileiro, ele quer estar na lei, mas ele quer que tenha condições, primeiro, reconhecendo que empregador doméstico não é igual a uma empresa. Segundo, acabar e erradicar uma coisa que é vergonhosa no emprego doméstico e é tão grande, que é o trabalho infantil. Hoje são quase 410 mil crianças e adolescentes. É o trabalho escravo, que conforme o IBGE, chegam a 30 mil mulheres que trabalham sem salário pela troca de alimentação, moradia e vestuário. E o trabalho que eu também chamo de semi-escravo, que são quase 1.800.000 trabalhadores domésticos, ganhando até meio salário mínimo por mês para exercer uma atividade doméstica. Então isso é vergonhoso, eu acho, para o país, para o cidadão, para o trabalho brasileiro. Então dependemos sim, e a gente fala, olha, depende do seu voto, mudar essa realidade, eu acho tão discriminatória, tão infeliz, para uma categoria tão importante que é o trabalhador doméstico. Então, o site www.domesticalegal.org.br/vote. Né? Isso. Muito bem. Agora que a gente já está sabendo aí, né, sobre esse projeto, sobre a campanha, eu queria aproveitar a sua presença para a gente rapidamente tirar uma dúvida que foi encaminhada pela dona Inês, lá do Guará. Ela quer saber, Mário Avelino, quais são os direitos e deveres dos empregados domésticos e dos patrões, né, também, no caso de demissão, a pedido ou não. O que precisa ser pago, o que tem que ser acertado? Então vamos separar. Vamos pegar a primeira situação, o empregador, o patrão doméstico, demitindo a doméstica sem justa causa. Quais são os direitos da doméstica? Primeiro, ela tem que receber o saldo de salário dos dias trabalhados naquele mês. Segundo, o empregador ele pode ou indenizar o aviso prévio de 30 dias, que ele vai ter que pagar, ou ele pode pedir para o empregado cumprir aqueles 30 dias. É uma opção do empregador. Terceiro, ela vai receber as férias proporcionais aos meses trabalhados, ou seja, no mínimo 15 dias trabalhados no mês, dá direito a 1/12 de férias. Por exemplo, uma pessoa entrou no dia 20 de janeiro deste ano. O empregador resolve demiti-lo hoje é dia 14. O mês de janeiro ela não tem direito àquele avo, mas vai ter o mês de fevereiro até junho, e o mês de julho, hoje ainda é dia 14, não tem direito ao avo de julho, mas se fosse amanhã já teria direito. Então são os avos das férias, mais 1/3 sobre esse valor, tem também o direito ao 13º aos avos 13º trabalhado no ano. Esses são os direitos. Também vai ter, o empregador ele vai descontar o INSS
referente a esses valores e também poderá descontar, se é o caso, vamos supor que o empregado pediu um empréstimo para esse empregador, ele vai deduzir esse empréstimo total na rescisão, ele pode descontar, de repente, o empregado fez alguns interurbanos e há um acordo de ser descontado, então ele vai pagar, como também tem que descontar, como inclusive, se ele dá o vale transporte, ele desconta também os 6% para o vale proporcional aos dias trabalhados. Então, essa situação é o empregado sendo demitido sem justa causa. Agora, como eu só tenho mais um minutinho, à vontade, eu queria que você falasse para a gente sobre, no caso do empregado que pede demissão. Ok. Bom, você falou sem justa causa, né? Com justa causa... Pois não. Ok, sem justa causa. Mas se o empregado pede demissão, de tudo que eu falei, o aviso prévio indenizado, aí é o contrário. Se o empregado não quiser cumprir o mês de trabalho, o empregador poderá descontar aquele mês de salário de aviso prévio. Então a regra vale para os dois lados. O restante é a mesma coisa, vai ter férias proporcionais, 13º, férias com terço, saldo de salário. A única diferença é que o aviso prévio, agora quem vai indenizar o empregador é o empregado, caso ele não queira cumpri-lo. Então o empregador irá descontar na rescisão um mês de salário. Mas se o empregado quiser trabalhar, o empregador não poderá descontar. Uhum. Muito bem. Então, na verdade, é o saldo do salário trabalhado, tanto faz o caso, né? Uhum. Férias proporcionais, Uhum. 13º proporcional, descontar o INSS referente aos valores, 6% vale transporte, né? Esqueci alguma coisa? Tem mais um item que eu esqueci aí. Se o empregador deposita o Fundo de Garantia hoje, ele vai ter que pagar uma multa de 40%, que ele vai ter que depositar na Caixa Econômica sobre o saldo do FGTS que depositou. E se ele depositou há mais de 15 meses, aquela empregada vai ter direito ao seguro-desemprego durante 3 meses, limitado a um salário mínimo. Então, somente o trabalhador, que o empregador deposita um fundo de garantia, ele vai ter que o empregador ter um ônus a mais, que é a multa, que é a incoerência que a gente quer mudar. E vai ter direito ao seguro-desemprego, mas vai ter que ter, no mínimo, 15 meses de depósito naquela conta do Fundo de Garantia do Trabalhador. Tá certo. Mário Avelino, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? E até uma outra oportunidade conversando com os nossos ouvintes aqui do Cotidiano. Foi um prazer e eu que agradeço a oportunidade.